Olha as palavras deste hino, irmãos. Não mais oprimidos seremos na volta do Senhor. Então, até a volta do Senhor, nós vamos ser oprimidos. Não mais perseguidos seremos na volta do nosso Senhor. Então, seremos perseguidos até a volta do Senhor, ou coletivamente ou individualmente. Então o Senhor já fala conosco aqui, alguém que está aí muito provado, o Senhor vai dar um alívio, mas nunca te faltará prova, nunca te faltará, aleluia, a perseguição, a luta, porque senão a própria Bíblia está tudo errado, né, irmãos? E até este hinário, de onde foi tirado este hino? Da Bíblia. Então tudo nós passaremos, mas com a força de Deus venceremos. Continuamos nesta boa comunhão. Agora o Senhor permite, irmãos, nos dá a oportunidade dos santos testemunhos. Recontar as obras que o Senhor fez. Alguém passou por perseguição, o Senhor livrou. Ainda não levou, mas fez voto. Vem agradecer ao Senhor. Irmão Otávio, eu levei uma vez só uma alma testemunhada na igreja. Eu não tenho esse dom, né, de evangelizar. Aí levei esta alma, um rapaz que trabalhava comigo, Cláudio, um engenheiro, e quando acabou o culto, perto da casa dele, nós saímos, eu perguntei, e aí? Eu chamava ele de Claudião, né? E aí, Claudião, você gostou do culto? Rapaz, eu gostei. Foi falando, só que ele falou assim, eu não gostei de uma hora lá, aliás, eu não entendi, a hora da reclamação. Falei, Cláudio, mas quem que reclamou lá? Foi só louvores? Não, levantou lá uma mulher e um homem e ficaram reclamando da vida deles. Falei, Cláudio, sabe o que é? É alguém provado, que às vezes estava meio atribulado, mas aquela hora é hora de nós só agradecer a Deus. Não é para falar a nossa vida, nem falar do vizinho, nem da nossa tribulação. Aí depois ele congregou mais umas 3 vezes, depois eu saí do emprego, não sei se Deus chamou ele ou não. Então estamos na hora dos testemunhos, Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus, ajuda-nos por caridade, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Me levanto perante a Deus, a querida Irmandade, para agradecer a Deus pelo perdão dos pecados, pela coroa da vida eterna, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo selo da promessa e por todas as maravilhas que o Senhor faz na minha vida e favores. Eu agradeço a Deus porque no meio de uma aflição eu fiz 2 votos na presença de Deus e o Senhor veio ao meu favor. E isso é motivo de eu levantar e engrandecer o nome do nosso grande Deus. Agradeço a Deus também porque eu estava em oração por um servo de Deus que teve um infarto e ele está melhor. E isso também é um motivo de eu agradecer o nome do Senhor. Agradeço a Deus por tudo e o nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pela salvação da minha alma, pela vida eterna que o Senhor me concede, se for fiel a Ele até o fim. Eu agradeço a Deus porque eu tinha um apartamento aqui no Pinheirinho, na Costa Barros, e eu já tinha colocado já umas 2 vezes para vender e não conseguia. Tem escada, era no 4º andar. Aí as pessoas iam ver, mas não ficava. Quando foi agora, no mês de setembro, eu tinha feito uma cirurgia e estava esperando, confiando em Deus, que aparecia alguém para comprar. E aí, de repente, operada, liga uma moça da imobiliária, falando que tinha um comprador, que queria. Irmandade, como eu pedi a Deus que ele viesse, que fosse um filho de Deus, que tivesse o dinheiro, que me pagasse à vista. Aí o Senhor mandou aquele moço
que viu e gostou, me pagou à vista, não teve nenhum embaraço, Irmandade. Fazia tempo que eu pus a venda e não conseguia. E na mesma semana ali, minhas meninas procurando, elas moram aqui em São Caetano do Sul, e elas ficaram procurando algum para comprar para mim ir para lá, para perto delas. E na mesma semana, irmão, tinha 2 para vender no prédio da minha filha. Aí a gente combinou tudo direitinho, tinha uma inquilina, em um e no outro tinha uma senhorinha que ela queria morar perto do filho, alugar alguma coisa perto do filho e não encontrava. Então ela ficou meio assim. Aí minha filha ficou com aquele, falou para ela, ficou com aquele outro que estava inquilina. Aí já fomos acertar tudo, já está tudo certo, irmão. Eu vou mudar agora ou finzinho de novembro, comecinho de dezembro. Eu agradeço a Deus pela essa bênção que Deus me concedeu. Eu não tinha nenhum merecimento, mas Deus me concedeu essa vitória, Irmandade. Eu sei que é bens materiais, mas é o cantinho da gente, para a gente morar, não é? Eu já não aguentava mais subir aquelas escadas, nem meu esposo. Ele tem 87 anos e ele já vai fazer 88, e ele não aguentava mais subir as escadas. Eu tenho aquela neuropatia diabética nas pernas e também não aguentava mais subir aquelas escadas, quarto andar. E quando fazia despesa, minha filha que fazia, levava, subia, ela não aguentava mais também. E Deus fez essa bênção enorme para nós, muito. Eu agradeço a Deus. Então também eu peço oração, a Irmandade, para um irmão meu que mora na Bahia e ele está com um caroço na próstata aí, e ele pediu oração para nós, e ele vai fazer a cirurgia, mas ainda vai fazer biópsia e tudo, mas ainda não sabe se é maligno, se é benigno, a gente não sabe ainda. E também uma irmã minha que tirou um nódulo aqui na tireoide, e também tem que fazer aquele tratamento lá com iodo, e ela pediu também oração. Então eu peço a Irmandade que ore para esse meu irmão que mora na Bahia, ele chama Israel, e para essa minha irmã que chama Rose, que mora aqui na Vila Prudente. Irmão, se Deus conceder a Irmandade para orar por eles, eu fico muito agradecida a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja eternamente louvado. Amém. Agradeço a Deus o perdão dos meus pecados, a promessa da salvação da minha alma, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Levanto na presença de Deus, na presença de todos vós, para agradecer a Deus por ter me revelado esse caminho santo, perdoado os meus pecados. E hoje o Senhor tem colocado um desejo muito grande de estar congregada aqui entre vós, nessa casa de oração, por conta quanto Deus me chamou para essa graça. Essa foi a primeira casa de oração que eu conheci, foi a minha primeira comum, onde o Senhor tem me ensinado, os primeiros fundamentos dessa graça. Eu tenho um carinho e uma lembrança muito grande dessa irmandade, dessa comum, dessa igreja que foi minha comum. E então o Senhor colocou esse desejo de estar aqui entre vós e agradecer a Ele por muitas bênçãos, maravilhas, milagres alcançados da sua mão, para mim, para minha família, no meu trabalho, em todos os aspectos da minha vida o Senhor tem abençoado. E nesta noite eu quero agradecer de uma forma muito especial na presença do Senhor por um milagre alcançado das suas mãos, de uma parte que eu não esperava alcançar, até porque não tinha ideia, que, enfim, fazendo exames de rotina, sem nenhum sintoma, mas fazendo os meus exames, eu tive um diagnóstico de um aneurisma cerebral no segmento oftálmico. E, assim, a neuro que fez esse primeiro diagnóstico pediu para procurar um neurocirurgião. E, assim, eu não tinha nenhuma indicação de nenhum neurocirurgião e comecei pelo guia médico, fiz algumas consultas,
fiz os exames, né, de cateterismo cerebral para maior precisão desse aneurisma, e os médicos, eu passei em alguns médicos para ter, né, alguns posicionamentos, e eles davam orientações assim de procedimentos distintos, né? Um falava que tinha que ser a craniotomia, outros diziam que uma embolização endovenosa, mas aí eu comecei a ter um pouco de confusão, mas estava em paz. Orei ao Senhor, pedi para Ele preparar um médico que pudesse me ajudar, porque eu já estava vendo que era caminho do Senhor, porque eu sei que é uma situação grave, né, que pode levar a óbito de uma forma súbita, e eu já estava percebendo que o Senhor estava trabalhando na minha vida de uma maneira muito especial. E dessa forma Ele tem preparado um neurocirurgião que é médico, pesquisador, né, do Hospital das Clínicas, e ele me esclareceu qual era o melhor procedimento que eu teria que me submeter, e foi a craniotomia. Com a graça de Deus, eu passei pela cirurgia, e ao término dessa cirurgia, o médico foi falar com a minha mãe, com a minha irmã, e disse que, enfim, foi uma cirurgia muito difícil, foram 7 horas de cirurgia. O aneurisma estava numa localização muito difícil, ele falou que foi uma cirurgia muito difícil, apesar da experiência. Depois ele até falou para mim, olha, se fosse um médico menos experiente, talvez não teria tido o sucesso que teve essa cirurgia. E quando falou com a minha mãe, ele disse o seguinte, olha, a sua filha agora tem um outro dia de aniversário, ela nasceu novamente, porque foi um milagre alcançado das mãos de Deus. Isso foi as palavras do médico para minha mãe. Então eu sei que foi uma obra muito linda, a misericórdia, o amor de Deus me alcançou de uma maneira muito especial. Tudo o que eu fizer não vai pagar esse amor. Eu não tenho palavras para agradecer, porque eu sei que o Senhor prolongou os meus dias na terra, que eu sei que não era para eu estar aqui, mas Ele achou graça e me deu esse milagre na minha vida. Eu tenho muita alegria em transmitir para a Irmandade essa bênção que eu alcancei. E assim, a minha recuperação foi tranquila, não tive nada e também não tenho nenhuma sequela, graças a Deus. Retomei as minhas atividades profissionais. E Ele tem abençoado o meu trabalho também grandemente, me tirou de um lugar, colocou em outro e tem me abençoado. Então só tenho palavras para agradecer a Deus por todo o bem. Não tem faltado das provas, das lutas, mas em tudo o Senhor tem sido comigo. E é só agradecer a Deus por tudo, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E dizer que eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata a Deus e por Ele ter me revelado esse caminho santo. E também, né, agradecer a Ele, né, que eu esqueci de falar inicialmente, agradecer por essa parte que Ele também tem confiado na obra dEle. Ele tem, aqui foi minha primeira comum, e logo depois Ele fez um movimento, e a minha comum agora é a Vila Califórnia, que é até mais próxima da minha casa. E logo após Ele me colocou para auxiliar as portas na reunião de jovens menores. E estou lá na reunião há 13 anos, auxiliando nas portas. E no ano passado também Ele tem me confirmado para auxiliar nas portas no culto à noite. Então esse motivo também de eu agradecer a Deus. Então por tudo o Senhor seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos, da minha família, do meu esposo. No começo desse ano eu fiz um voto a Deus devido ao emprego que eu comecei o ano passado, mas aí o contrato acabou. E teve um dia no começo de fevereiro que teve atribuição. Assim, muitas pessoas fazendo pedido, né, atribuindo aulas, na verdade. E nesse dia eu fiz pedido para um monte de escolas. Passou do horário, eu esqueci que eu tinha que enviar. Para mim eu não tinha enviado. E aí eu fui para o meu quarto, chorei, ajoelhei, pedi a Deus que Ele se me concedesse essa graça, né, de voltar de novo a trabalhar no mesmo lugar quando eu estava, que eu viria aqui agradecer a Ele, que eu sei que não é fácil, né, mas a gente tem que pagar o voto que a gente faz, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso.
E no outro dia eu fui para essa escola, fui dar uma aula assim de eventual só porque me chamaram que estava precisando. Chegando lá, me deram essa notícia. Depois, na hora que eu estava saindo, a diretora me chamou e falou que eu tinha sido atribuída. Eu falei, como assim? Eu não acreditei, porque para mim tinha dado tudo errado, né? No dia anterior tinha dado tudo errado, que eu não tinha conseguido, que tinha muita gente na minha frente. Mas ela falou, não, foi você que... Tinha duas pessoas, na verdade, uma na frente e eu era a segunda. Só que a pessoa que estava na minha frente, eu não sei qual foi o motivo, que não conseguiram contato com ela. E eles tinham que chamar de imediato. E a próxima fui eu. Aquele dia eu chorei tanto de alegria, agradeci tanto a Deus. E Deus seja louvado em todo o tempo. E eu peço a Deus também que esse ano, que Ele, próximo ano agora, que Ele continua, né, me abençoando, deixando essas portas abertas. Que Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa da vida eterna, se eu for firme e fiel. Levantando essa noite aqui para agradecer a oração da Irmandade. Um tempo atrás, meu pai falecido. E levanto esta noite também para agradecer a Deus por uma obra que o Senhor fez do meu emprego. Eu estava trabalhando num determinado emprego de portaria. Aconteceu algumas coisas no serviço. E eu estava trabalhando e não recebia direito lá e fiquei meio chateado com isso. Teve um processo aí um tempo atrás aí e acabei pesquisando, procurando serviço e lá onde eu estava trabalhando ali, conversando com um rapaz ali na obra, perguntei para ele se tinha condições de trabalhar na empresa lá. Tem uns 6, 7 dias parado aí que eu saí de fora dessa empresa e estou dando graças a Deus que amanhã já inicio novamente a trabalhar. Eu peço a Deus aí, a Irmandade aí, que ore por mim e que me dê força para trabalhar aí nessa empresa aí. Agradeço a Deus pela essa força, só o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Agradeço a Deus também nesta noite, irmãos, o batismo, perdão dos pecados e a vida eterna, se formos fiéis à sua palavra. Pela esposa, os filhos, netos, pela paz e a misericórdia de Deus. O Senhor fez um movimento esse mês passado lá na Vila Independência, irmãos. Tem uma nossa irmã, a irmã Ana, os pais dela eram nossos irmãos antigos na graça, de um outro lugar, de um outro bairro ou cidade. E a irmã Ana, ela começou a vir nas reuniões, depois parou de congregar, os pais também acabaram falecendo, e ela não foi mais na igreja, conheceu o Nelson, casou com ele, teve 3 filhas, e depois o Senhor chamou ela nesta graça. E ficamos sabendo que mudou ali perto da Vila Independência, junto ao saudoso irmão Zé Roberto, chegamos a fazer umas visitas na casa deles, e o Nelson, o esposo da Ana, de vez em quando trazia ela na igreja, entrava agora, logo depois da pandemia. E depois se afastou, não congregou mais. Uma das moças solteiras, as outras 2 são casadas, acompanhava a irmã Ana, mas depois a irmã Ana nos contou que o Senhor prometia para ela, irmãos, uma obra muito rápida e uma obra, vamos dizer assim, não estrondosa, mas uma obra muito grande em relação à vida espiritual da família dela. E ela creu nesta palavra, congregando, e agora, mais ou menos um mês atrás, estava viajando, recebi uma ligação que o Nelson, o esposo da irmã Ana, ainda não tinha batizado, ele sofreu um infarto, estava na UTI, bastante ruim,
E assim pedimos oração onde nós estávamos. Fizeram vários exames para colocar os estendes, mas ele tinha um problema de rejeição e não pôde, irmão, não tinha como fazer. Tinha que abrir mesmo todo o peito, igual cirurgias anteriores. Mas hoje é terça, domingo passado fez 15 dias. Ele estava na casa dele esperando os médicos chamarem, e tem um batismo na congregação do Brás. E foi, irmãos, foi o Nelson, as duas filhas casadas não eram batizadas, a solteira e a irmã Ana, os 5. Foram na congregação do Brás. O irmão Nelson me contou que subiu, ficou lá em cima, trouxe o netinho dele de 10 anos e ficou ali, irmãos. O Senhor, no início do batismo, já começou a mexer muito com ele, mas ele endurecia por algum motivo. De repente o netinho dele falou, o irmão lá nas águas, o netinho dele falou, vô, eu quero ir lá. Não, filho, você não pode ir. Vô, eu quero ir lá. Eu preciso ir lá, eu quero ir lá. Aí, com pouco entendimento do irmão Nelson, ele falou assim, filho, você só tem 10 anos, espera mais um pouquinho, né? Porque o batismo ele é muito sério. E começou a dar conselho para o irmão Nelson. Aí ele sentiu no coração dele, ele que não pode, quer ir. E você que pode, você não quer ir? Será que no próximo batismo você vai estar aqui nesta congregação? E assim, irmãos, deixou ali o menino com um parente, foi, o Senhor chamou ele nas águas, o irmão Nelson, e voltou. E não sabia de nada. Quando o irmão Nelson sentou do lado do neto, o neto abraçou ele, chorou, falou, eu vi o Senhor entrar lá, eu vi a minha mãe e as minhas 2 tias também entrando nas águas. O Senhor no domingo, há 15 dias atrás, vamos dizer assim, chamou o irmão Nelson e as 3 filhas dele e a irmã Ana, irmão, junto de nós, glorifica a Deus por o Senhor ter feito esta obra na vida dela, não é? Espiritual. Que obra melhor que isso, irmão? Não tem, né? Então ficamos contentes. Um outro detalhe também, é detalhe, irmãos, mas tudo vale nós sabermos. As 3 moças que foram, as 3 irmãs, testemunhadas, 2 chegou primeiro lá para se trocar e a outra ficou meia para trás, assim. E aquelas irmãs que cuidam, irmãos, lá dos quartinhos, são mulheres de Deus, né? São firmes, enfim, todos somos. Aí diz que as 2 ficou na fila para batizar e uma delas ficou mais para trás. A irmã que estava ajeitando a fila ali falou, escuta, você veio junto com aquelas moças, vocês não são irmãs 3? Somos. Então vem aqui, fura a fila aqui, ó, e Deus vai chamar vocês 3, uma após a outra. Glória a Deus. E quando elas foram emergidas, batizadas, aí o irmão ancião, ela falou, olha, as outras 2 que o Senhor chamou são as minhas irmãs. Então o servo de Deus anunciou à igreja, né? O Senhor acabou de chamar as 3 irmãs aqui na carne. O Senhor fez uma obra espiritual na vida desta família. Aí o irmão Nelson, esta semana, segunda-feira, ontem, domingo, sábado, ontem, Deus deu a graça, o servo de Deus fez a cirurgia, já tivemos o contato com ele, já foi para casa, glória a Deus. E o nome de Deus está sendo glorificado e eu também estou pagando o meu voto neste momento, irmãos. Fiz um voto, assim que eu soubesse que o servo de Deus estaria na sua casa, glorificaria o seu nome. Eu não vou perder essa oportunidade para agradecer e pagar este voto também na presença de Deus. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor preparou uma viagem 4 anos atrás, 4 anos e meio. O meu filho, eu tenho 2 filhos, 2 filhas e um filho. E o Senhor preparou, irmãos, de uma maneira muito especial, que é muito extenso o testemunho, dele mudar, irmãos, para o país do Canadá. E agora, o mês passado, Deus deu a graça junto à minha esposa de ir lá visitá-lo. Também no mês de junho, o Senhor deu a graça dos servos de Deus do Canadá orarem e colocar, irmãos, ele como cooperador de jovens lá em Montreal, no Canadá. Fomos lá, nos alegramos junto. Lá 90% são todos brasileiros. Uma cidade muito bonita, uma cultura muito boa. Mas, irmãos, congregar lá
é meio complicado. Então, irmão Otávio, o Senhor fez me sentir assim. Com os irmãos, tudo isso já aconteceu, né? Alguém que reclama muito, puxa, mas eu estou com dor ali, estou com dor aqui, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente ouve falar, escuta, fica uns 2 dias lá no hospital, você vai ver que você vai acabar todas essas dores, né? Aquelas pessoas que reclamam sem motivo, né, irmão? Não é assim que a gente faz? Fica uns 2 dias no hospital lá, você vai ver. E o Senhor fez comigo, irmãos, a parte espiritual de ver isso. Por quê? Porque todos esses, ou 90% desses irmãos, eram aqui de São Paulo. Alguns de Guarulhos, alguns do interior. E para os irmãos entenderem como é a dificuldade, irmão, presta atenção. Da casa do meu filho, que é cooperador de jovens, na igreja, na comum dele, tem 100 quilômetros. Então, sábado ele anda 100 quilômetros, congrega, volta. Domingo ele anda mais 100 quilômetros, atende a reunião de jovens e volta. 400 quilômetros por semana para assistir 2 cultos. Na sexta-feira eu brinquei com ele, irmão Carlinhos, falei, Renato, hoje tem culto na minha comum lá, eu quero congregar. Quer, pai? Amanhã seria, na sexta eu falei com ele na quinta. Tá bom, Deus preparar, nós vamos até Quebec congregar. 2h30 de carro, congrega e volta 2h30. Domingo, meu Deus, falei, Renato, domingo, São Paulo você trupica nas igrejas, que ele sabe, ele morou aqui. Eu quero congregar, preciso congregar, Renato, precisa, pai, então nós vamos. 500 quilômetros. Vai de Montreal até Toronto, congrega e depois vai embora. Ensaio regional, 12 horas de carro. Os irmãos saíram no sábado cedinho, chegaram à noite, ensaio de manhã no domingo, acabou o ensaio, lanchinho para baixo, embora, e chegou no domingo bem de noite, para no dia seguinte trabalhar. Então, irmãos, estamos pisando em favos de mel. A verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Lá em Montreal tem 50 irmãos que participaram da Santa Ceia. Outro detalhe que me lembrei agora, irmão Leandro, tem 8 meninas lá, meninas pequenas assim. E esta época não é tão frio, mas os 4, 5 domingos que eu fiquei lá, chegou a -1, a -2, 3 graus. Tem 8 meninas na reunião. Uma reunião que nós fomos, aliás eu fui em todas, mas em todas elas, ou 2 graus ou 5 graus, as 8 meninas na reunião de jovens. 2 graus, irmão. Por quê? O pai e a mãe levou, né? Mas não vão sozinhos, né? Então Deus me fez saber isso, irmão Otávio, que nós estamos aqui em favos de mel, irmão. Não dá para reclamar. Porque se nós não... não deu para ir hoje terça, eu vou quinta. Não deu para ir quinta, eu vou domingo. Lá, se ficar enfermo, minha netinha ficou enferma, minha nora ficou 2 fins de semana sem congregar. São 15 dias sem congregar, irmão. E aqui a gente reclama, né, irmão? Com toda a facilidade. Tem culto de segunda a segunda, né? Então, irmãos, o servo de Deus falou lá para nós da Vila Independência, irmão Zezinho, conta as obras aí do Canadá. A obra que eu vi lá é essa, irmão. Maior obra do que essa. De nós termos o Senhor bem pertinho, temos os cultos, né? Podemos escolher as igrejas para ir. Então, meus irmãos, mediante isto também eu agradeço a Deus que aprendi mais uma na minha vida, né? Meu pai, que o Senhor recolheu, os irmãos conheceram meu pai, o Senhor recolheu ele com 90 anos, 75 anos de batizado, e no finalzinho da vida ele falava assim, filho, eu tenho que aprender muita coisa ainda. Pai, não é possível, o senhor tem 90 anos, 75 de batizado, tem muito o que aprender? Tenho, filho, eu vou embora e se eu ficasse aqui eu teria muito o que aprender. E nesta viagem o Senhor me ensinou a isso também, irmão, a nos esforçar, ajudar, abençoar, orar e assim por diante. E trago, irmãos, daquele lugar do Canadá e de outros lugares da onde passamos, para onde iremos, a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Glória a Jesus. A respeito dos batismos, irmãos, hoje teve batismo no Brás. Ensaio regional.
Agora os irmãos já sabem, todos os batismos no Brás de domingo é 18 horas e de terça-feira continua às 14 horas. Ensaio regional dia 20 de novembro, para os músicos, não precisa andar 12 horas não. Tem bem pertinho aqui, Parque São Lucas, Jabaquara e tem no Ipiranga à tarde, então não vai andar 12 horas, uns 12 minutinhos vocês já estão lá, né? E lembrar que haverá coleta para o fundo musical nestes ensaios. E tem as demais coletas, né, irmão Ari? Obra da Piedade, construções e diversos. Tem aqui um lembrete para a Irmandade, o servo de Deus pediu para ler. A circular 144 do 22, coleta especial Piedade nível Brasil. Irmandade, presta atenção. Novembro de 2022, cara Irmandade e a Paz de Deus, conforme deliberado em reunião ministerial realizada no Brás, realizaremos mais uma vez a coleta especial para a obra da Piedade e necessidade diversas, nível Brasil. O Brasil inteiro vai fazer essa coleta, o qual ocorrerá no mês de novembro agora, de 2022. Reiteramos que o fruto das ofertas recebidas nas datas abaixo especificadas será aplicado como sempre tem sido, nas necessidades para as quais se destinam. Solicitamos a cada Irmandade especial empenho na contribuição da coleta especial para a Piedade nível Brasil, tendo em vista o considerável incremento de famílias fragilizadas financeiramente pós-pandemia, os quais requerem maior apoio quanto ao atendimento da Piedade em suas necessidades básicas. Existe atualmente algumas alternativas de tecnologia à disposição dos irmãos que, se desejarem tomar parte neste importante assunto, tais como transferência bancária, cartão de débito, Pix e as caixas, coletoras existentes na casa de oração. Orientamos a Irmandade que observe os calendários. Do dia 1º ao dia 24 de novembro, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à coleta para a obra da Piedade, construções e diversos. E do dia 25 ao dia 30 de novembro, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à coleta para a obra da Piedade nível Brasil. Deus abençoe a todos grandemente, vossos irmãos em Cristo. Mais alguma coisa, irmão? Está tudo em ordem? Reunião de jovens às 19 horas agora, Mudou às 19 horas. Vamos chamar outro hino e o Senhor manda a palavra, irmão.